Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos dar continuidade do nosso conteúdo falando sobre sequência numérica, tá pessoal? Então sequência numérica é uma sequência de números que vai aparecer e esses números eles podem vir variados, podem vir representados e assim por diante. E aí nós vamos também aprender a representar esses valores por uma expressão algébrica, que foi dito na última aula, que é você ter números, letras e operações, tá bom? Então aqui tem o primeiro exemplo, observe a representação de uma sequência, e aí nessa sequência eu tenho a figura 1, e aqui eu tenho a formação de um triângulo. Figura 2, formação de 2 triângulos. Figura 3, formação de 3 triângulos e reticências, porque isso continua essa sequência, tá bom? Mas aqui ele fala, nessas condições, qual é a expressão que representa a quantidade, ele chama de P, na formação dos triângulos Q, tá bom? Então, a quantidade P é a quantidade de tracinhos que você tem na formação desses triângulos, tá? E esse Q aqui é para representar, não, Q não, na verdade aqui eu errei, não é Q, é N. Tá, pessoal? Esse N é para representar o número da sequência, tá? Então aqui, ó, tem elas representadas aqui nessas expressões, eu tenho só que definir qual. Mas antes disso, eu vou explicar o que acontece nessa figura, né, nessa sequência. Nessa figura 1, ela tem um triângulo, só que ela precisa de de 3 linhas para a formação dele, ok? Na formação da segunda figura, eu tenho aqui o próprio triângulo do anterior, mas aí para formar 2 triângulos, ele precisou somente de mais 2 linhas, tá? A formação da terceira figura, ele pega a segunda, repete ela, só que ele acrescenta mais 2 linhas, formando 3 triângulos, ok? Então, o que é importante notar numa sequência numérica sempre é as sequências, né? Sequência 1, sequência 2, sequência 3 e o valor que aparece nessas sequências. A sequência 1, por exemplo, ela está representando pelo triângulo, ela tem 3 lados, então ela tem aqui, eu vou colocar o número 3. Por quê? Esse 3 é a quantidade de linhas que eu tenho para formar essa figura, tá bom? E na figura 2 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 5. Na figura 3 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 linhas para representar esses 3 triângulos. E o que são esses valores que eu estou colocando aqui? O 3, o 5 e o 7. Esses valores são as quantidades, que é representado pela letra P. Então aqui na sequência 1, o P tem que ser igual a 3, sequência da figura 2, o P tem que ser igual a 5, na sequência 3, o P tem que ser igual a 7, ok? Que é a quantidade de linhas aqui para representar a formação desses triângulos. E aí, pessoal, eu vou observar também da sequência 1 para a sequência 2, quantos valores aumentou? Eu observo aqui que ela aumentou 2, né? Por quê? De 3 para 5 aumentou 2, aumentou 2 palitinhos aqui, né? Vamos supor. Na figura 2 para a figura 3, que é de 5 para 7, aumentou 2 também. Isso aqui já me define muito o que vai acontecer na hora de escolher uma opção, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como aqui está aumentando de 2 em 2 e o N é o número da sequência, figura 1, sequência 1, figura 2, sequência 2, figura 3, sequência 3. Então o N representa isso. E aqui eu observo que está indo de 2 em 2, então só me resta uma dessas opções, que é P igual a 2N mais 1. Por que N, né? O N ele vai estar multiplicando por quem? Por 2, porque está indo de 2 em 2 vezes, está aumentando 2, né? Então o N ele vai ter que ser multiplicado por 2. Quando ele soma 1, ele forma esse resultado de P. Então vamos lá, só para vocês entenderem o porquê, né? Tem aqui, ó, P é igual a 2N mais 1. E aí eu vou mostrar para vocês por que eu escolhi essa questão. E essa questão é a correta. P é o quê? P é esse valor. Eu tenho que substituir o N pelo número da sequência e eu tenho que ter esse valor como resultado. Então aqui, ó, 2 vezes N. Quem que é N?
é a primeira sequência, então N é 1 mais 1, e aí eu vou resolver isso aqui. 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. Observa que aqui o P é 3. Ah, professor, vamos para o próximo. Vamos na sequência 2 agora. Isso aqui é a primeira sequência, né? Vamos para a segunda sequência. P é igual 2 vezes N. Quem que é N? N agora é 2, que é a segunda sequência, mais 1. Então aqui, pessoal, respeitar a ordem de resolução, que é a multiplicação primeiro, depois a soma. P é igual a 2 vezes 2 é 4. 4 mais 1 é igual a 5. Então, na segunda sequência, o P é igual a 5. E aqui está ok. Ó. Olha para finalizar a terceira. Terceira aqui, P é igual 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. E aí você observa aqui que é 7, então está ok. Ah, professor, vamos fazer os testes das outras só para vocês entenderem o porquê que não é elas, né? E aí sempre você pode fazer isso quando te dá opções, você faz o teste, faz o cálculo, vê se é isso. Se for, beleza. Se não for, você parte para a próxima questão. A letra A, por exemplo, o P é igual a 3N mais 1. Vamos substituir o N por 1. Vamos fazer de cabeça. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então aqui, se fosse a sequência 1, seria o resultado 4. E aqui eu não tenho 4, eu tenho 3. Então já está fora essa questão. Letra B. P é igual a 3 vezes N. Se eu substituir o N por 1, 3 vezes 1 é igual a 3. Ó, professor, deu certo. Vamos fazer a segunda sequência, né? Se eu substituir esse N por 2, ficaria 3 vezes 2 é igual a 6. E a segunda sequência não tem 6, ela tem 5. Não está errado, tá? Olha a letra C. Para finalizar, vou substituir o N por 1. P é igual a N, que é 1, mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Beleza? Primeira sequência é 3. Vamos para a segunda sequência. Se eu substituir o N aqui por 2, né? Então, 2 mais 2 é igual a quem? É igual a 4. Então, na segunda sequência, que é a segunda figura, o resultado é 4 e aqui é 5, então não é. Então, a resposta certa é a letra D, que eu já falei. Questão 2. O estacionamento ele cobra R$4 pela primeira hora e a cada hora adicional ele cobra R$2. Se Pedro deixou o carro nesse local por 5 horas, quanto ele vai pagar? Pessoal, então essa questão é muito simples, bem tranquila, mas tem que ter bastante atenção, tá? Por quê? A primeira hora ele vai pagar um valor, a partir da segunda hora ele vai pagar outro valor. Então vamos lá, para descobrir o valor que ele vai pagar, eu vou pegar os R$4 da primeira hora e vou adicionar, né? Eu vou adicionar mais o restante do tempo. Então, se ele ficou lá por 5 horas, eu vou tirar 1 hora desse tempo, vai ser igual a 4 horas que ele vai permanecer pagando R$2, tá? Então a primeira hora ele vai pagar 4, mais as outras horas restantes, que são 4 horas restantes. 4 horas restantes. Essas 4 horas vai ser o que? Eu vou pegar os R$2 que ele vai cobrar a cada hora e multiplicar pelo tempo que ele vai ficar, que é 4 horas, ok? Então aqui, primeira hora ele vai pagar R$4. A partir da segunda hora, que vai até a quinta, então ele tem 4 horas aqui, né? Então aqui, ó, fica mais fácil vocês entenderem. Primeira hora, aí aqui, segunda hora, terceira, quarta e quinta. Então aqui ele tem 4 horas que vai multiplicar por 2, porque a cada hora que ele ficar, ele vai pagar R$2. E aqui é só resolver, né? Resolver essa questão aqui, ó. O 4 eu repito, porque eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. 4,00 mais 2 vezes 4 é 8. Então aqui R$8, tá? Somando os dois, 8 mais 4 vai ser igual a R$12, tá? Então, Pedro, ele irá pagar ali, né, R$12 para deixar o carro nesse tempo, ok? Beleza, próxima questão, questão 3, escreva uma expressão algébrica que relaciona os números à sua posição na sequência. Então aqui agora, pessoal,
Aqui é parecida com a questão 1, só que aqui eu já tinha as expressões, eu só fazia os cálculos para saber qual é a correta. Aqui eu vou descobrir qual que é essa sequência, tá? E ela é muito simples. Esse primeiro número é o primeiro valor da sequência, segundo valor, terceiro valor e quarto valor, né? Então, primeiro, segundo, terceiro. O primeiro é 3, segundo é 6, terceiro é 9 e o quarto é 12. E eu vou descobrir de quanto em quanto está aumentando. De 3 para 6, aumentou 3, né? Aumentou 3, de 6 para 9 aumentou 3, de 9 para 12 aumentou 3. Então, essa questão aqui ficou fácil. A sequência, né, vou chamar de S, que é o valor dessa sequência, seria igual ao número dessa sequência, que é N, multiplicado pelo valor de aumento aqui, ó, que é de 3 em 3, tá? Então, eu posso fazer o teste para mostrar para vocês que essa questão é correta. Por quê? 1 vezes 3 é 3. 2, se eu trocar o N, né, que é o número da sequência, por 2, né? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Beleza, fechei essa questão. Agora vamos para a próxima. Agora a letra B. Eu tenho aqui o primeiro valor 2, segundo 5, terceiro 8. Do 2 para o 5 aumentou 3. Do 5 para o 8 aumentou 3. Então é bem parecida com a questão de cima. A solução seria, né, 3N. 3 vezes o N, que é o número da sequência. Só que aí o que acontece? Eu tenho que acrescentar algo a mais ou a menos. Porque o valor inicial é 2. Então, se eu substituir o N por 1, 1 vezes 3, 3. E aqui o meu resultado é 2. Então, eu tenho que subtrair um valor aqui. Eu vou subtrair 1. Olha para vocês verem que dá certo. 1 vezes 3... 3 menos 1, 2. Então, está aqui 2. Vamos fazer o segundo teste, para o segundo número da sequência. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. E aí, está ok, ó. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Fechei essa questão. Letra C. Eu tenho aqui, o primeiro número é 1, o segundo número é 5 e o terceiro número é 9. Esses números da sequência. E eu vou descobrir de quanto em quanto está aumentando, né? Do 1 para 5 aumentou 4. Do 5 para o 9 aumentou 4 também, tá? E aí, pessoal, basta eu observar que está aumentando de 4 em 4, então a solução será 4N. E aí eu vou ver o que eu vou colocar aqui a mais. Por quê? Se for 1 vezes 4 é 4. E o primeiro valor é 1. Então, eu tenho que diminuir nesse caso. Eu vou diminuir quanto? Se eu tenho 4, para ter o valor de 1, vou diminuir 3. Menos 3. E aí, ó, 1 vezes 4, 4. Menos 3, 1. A sequência 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. Fechou, tá certinho. Sequência 3. Eu vou substituir o N por 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 3, 9. Fechei, certinho essa questão. E a letra D, eu tenho aqui o 1, 7 e aqui é o 13, tá? Eu tinha errado, 13. Como que eu vou descobrir essa sequência? A sequência 1 é 1, a sequência 2 é 7, a sequência 3 é 13. Eu sei que de 1 para 7 aumentou 6 e de 7 para 13 aumentou 6 também. Então aqui, ó, seria a S, que é a solução, né? Vou de 6 em 6, então vou pegar 6 vezes o N. E aí eu vou ter que colocar mais um valor aqui no finalzinho. Que valor seria esse, né? Eu vou observar aqui que eu tenho que no primeiro valor é 1. Então, 1 vezes 6 dá 6. Menos 6. Para ter 1, eu tenho que tirar 5. Então, ó, 1 vezes 6, 6 menos 5, 1. 2, né? 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 5, 7. E aqui eu tenho minha resposta. E se for 3? 3 vezes 6, 18. 18 menos 5, 13. E aqui eu finalizo a minha questão. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print
Quero agradecer a participação de todos vocês, pedir para se inscrever no nosso canal, curtir se gostou e os cuidados básicos, né, que é usar álcool, máscara e lavar bem as mãos, distanciamento social. Até a próxima aula.